Olá, Nefran Cardoso mais uma vez. Ano letivo 2021, a gente vai começar uma rápida revisão com geometria plana, então a gente vai abordar alguns pontos importantes. Nesse primeiro momento a gente vai falar do Teorema de Tales, tá? Alô aí pro pessoal do terceiro ano A, B, C, D da manhã e o terceiro ano F à tarde, Liceu do Conjunto Ceará. Então é o seguinte, a ideia do Teorema de Tales, eu até preparei um material de apoio e na verdade esse material de apoio é só um resumo do que do conteúdo que a gente vai abordar, tá? É bem resumido mesmo, tá? Mas é um materialzinho que eu preparei com muito carinho, tá? Mas aqui também está na lousa, eu também vou explicar do mesmo jeito, então não tem problema. Pode ser que aqui durante o vídeo, a videoaula, vai ficar passando algumas imagens que eu estou pegando lá do material de apoio e da lista de exercícios, que já é a base para a nossa primeira atividade, tá? Então, a ideia do Teorema de Tales, vou até pegar aqui o material de apoio que que eu disponibilizei para vocês, ok? Então, a ideia do Teorema de Tales é o seguinte: a gente vai considerar um feixe de retas paralelas, ou seja, um conjunto de retas paralelas, tá? Retas paralelas quer dizer o que aqui nesse caso? Que são retas que estão no mesmo plano, certo? É importante essa informação e que elas não se interceptam, tá? As retas R, S e T aqui, elas fazem esse papel, tá? Foi a mesma anotação que eu coloquei aí no nosso material de apoio, tá? E a gente vai considerar agora duas retas transversais, ou seja, duas retas que vão passar por esse feixe de retas, né? Elas vão, digamos, falando de uma forma bem simples, elas vão cortar essas retas paralelas. Então, considerando um feixe de retas paralelas, aqui eu coloquei 3, mas pode ser mais, tá? Mas aqui a gente sempre vai considerar duas transversais, tá? Duas retas que vão atravessar esse feixe, tá? E aí é o seguinte, vamos só colocar aqui, tá? As retas transversais são M e N. Lá no material de apoio eu coloquei A e B no começo, mas depois virou M e N até o final. Então, perdoe esse equívoco aí. Eu fiquei na dúvida de como chamar as retas, aí eu acabei chamando de M e N em seguida. Ok? Então vamos definir aqui. As retas paralelas que formam o feixe são as retas R, S e T. E as transversais são as retas M e N, tá? Então vamos só definir aqui. O ponto A é a interseção da reta R com a reta M, né, com a transversal. O ponto B é a interseção da reta S com a reta M, que é a transversal. E o ponto C é a interseção da reta T, né, com a reta M. E aí, aqui a gente vai ter também, né, consequentemente, né, o ponto D é a interseção da reta N com a reta R, de como está indicado aí na imagem e como está indicado aqui. Está do mesmo jeito, tá? Aí o seguinte, o que é que vai acontecer? O Teorema de Tales, do jeito que eu coloquei aí no material de apoio, diz o seguinte: a razão entre dois segmentos de uma transversal é igual à razão entre os dois segmentos correspondentes da outra transversal. Quando você lê isso, inclusive eu estava lendo agora aqui, é uma coisa que você lê, mas você assim, não entende de imediato. Mas aí o objetivo aqui do professor Nefran Cardoso é tentar desabstrair um pouco o que foi colocado aí. Vamos entender primeiro o que ele está falando. A razão. Razão é simplesmente a divisão, né? Então, ele fala a razão entre dois segmentos de uma transversal. Então, pronto. A história é o seguinte. Quando essas transversais, né, elas atravessam as retas paralelas, o feixe de retas paralelas, elas vão determinar segmentos. Cada segmento é determinado por 2 pontos. Então, observe aqui, ó. Quando a gente coloca as transversais sobre o feixe de retas, você vai ter segmentos de reta. Então, segmentos de reta, o segmento de reta AB, que é determinado pelos pontos A e B, que seria essa parte aqui, tá? Deixa eu destacar aqui. Segmento de reta BC, que é esse pedaço da reta aqui, né?
entre o ponto B e o ponto C, e o segmento de reta AC, que seria esse segmento maior. Do mesmo modo, na reta N, você vai ter 3 segmentos, que é o segmento DE, né, que é o que está entre a reta R e a reta S, e o segmento EF, que está entre a reta S e a reta T. E o segmento DF, que é o que está entre a reta R e a reta T. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, para cada transversal, você vai ter 3 segmentos, tá? Aí, observem aí, vou colocar aqui no vídeo, tá? Então, para a reta M, você vai ter os segmentos AB, BC e AC, como está indicado aí. Para a reta N, você vai ter os segmentos DE, EF e DF. Tá? Mas aí, qual é que vai ser o segmento correspondente ao outro? Olhando a figura, você diz facilmente qual é. Ó. Por exemplo, segmento AB, o correspondente dele, lá na reta N vai ser o segmento DE. Por quê? Porque é o que está entre a reta R e a reta S. Aqui também está entre a reta R e a reta S. Segmento BC, qual é o correspondente dele? Lá na reta N, obviamente você vê que é o segmento EF. Então, por quê? Porque é o segmento que está entre a reta S e a reta T. Entre a reta S e a reta T. Segmento AC. Qual é o correspondente do segmento AC? Aí olhando você diz facilmente, é o segmento DF. Por quê? Porque AC está entre a reta R e a reta T e DF está entre a reta R e também a reta T. E o que é que esse teorema está dizendo? A gente não tem uma fórmula pronta para esse teorema de Thales. Vai depender do conjunto de retas que a gente vai ter em cada situação. Ele está dizendo o seguinte, vou pegar aqui novamente o que está colocado lá no material de apoio. Diz assim, a razão entre 2 segmentos de uma transversal é igual à razão entre 2 segmentos correspondentes da outra transversal. Traduzindo, a razão entre 2 segmentos de uma transversal, então, a transversal é a M. Eu vou pegar a razão entre 2 segmentos dela, tá? E essa razão ela vai ser igual à razão dos segmentos correspondentes lá na outra transversal. O que é que isso quer dizer? Eu vou escolher agora, por exemplo, AB. Então, segmento AB, né? E o segmento, vou pegar o AC. Pronto. AB sobre AC. Tá? Eu peguei 2 segmentos que estão na reta M, ok? Então, o teorema de Thales diz que a razão entre eles, tá? A razão entre eles é igual à razão dos 2 segmentos correspondentes. Qual é o correspondente do segmento AB? É o DE. Por quê? Porque eles dois aqui, ou esse segmento aqui, está entre a reta R e S, né? E esse também. Então, aqui vai ser o segmento DE sobre o segmento AC, que é o maior, que é o que está entre a reta R e T. Então, o correspondente dele vai ser o segmento DF. Ok? Pronto. Aqui seria esse resultado aqui, ele foi obtido pelo teorema de Thales. Eu peguei o AB e o AC. Ah, mas eu poderia ter pego o AB, tá? E o BC. Então, ficaria como? Ó, AB sobre BC vai ser igual. Qual é o correspondente do AB? DE, porque está entre os dois aqui, ó, estão entre a reta R e a reta S. Então seria DE, tá? E sobre o BC aqui não é o BC lá do lado da reta M, tá? Então o correspondente vai ser EF, tá? Pronto. Esse é um outro resultado do teorema de Thales, tá? Que no caso a gente faria para essa figura em particular aqui. Mas eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar o BC e o AC. Então vai ficar assim, por exemplo, vai ficar BC
sobre AC, né? Igual a quem é o correspondente do BC? Olhando aqui a figura você vê facilmente, tá? É o que está entre a reta S e a reta T. Então vai ser o EF e o correspondente do AC, que é o segmento maior, que é o DF, tá? Pronto. Aqui eu comecei do segmento menor para o maior, mas eu podia começar do maior para o menor também, ia ser a mesma coisa. A mesma coisa assim, a informação ia ser equivalente, porque no fim das contas, o que você quer daqui dessas igualdades é tirar alguma informação, tá? O valor de alguma medida, tá? Então essas são algumas versões, assim, são alguns resultados que a gente pode ter do teorema de Thales, né? Usando os segmentos. Eu acho que no material de apoio eu coloquei algumas opções. Vamos só confirmar mais uma vez. Eu peguei o AB com o AC, ou seja, menor com maior. Peguei aqui o BC com o AC, também foi menor com maior. E peguei AB com BC, né, que são os dois segmentos aqui do meio, né, que no caso tirando o segmento maior. Ok? Então a ideia é você prestar atenção no enunciado, entender o que é que o teorema diz, né, e ver a questão dos segmentos correspondentes, que olhando assim é muito fácil. Às vezes dá uma bugada, como tá uma bugada na cabeça da gente, é quando você tem aqui as retas transversais se interceptando no meio, assim, no meio aqui do feixe. Aí dá aquela travada, tá? Porque aí você tem que ver a questão dos segmentos correspondentes. Mas aí eu vou comentar isso no próximo, na resolução dos exercícios, tá? Pronto, o vídeo já está um pouquinho extenso, eu vou dar uma pausa agora. E aí a gente vai comentar as questões da nossa primeira lista de exercício e comentar algumas que eu deixei como atividade. Valeu!